You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy. Bom dia, tudo bem? Bem-vindo ao segundo vídeo do Labicar a respeito de inovação. E hoje a gente resolveu fazer o vídeo num lugar diferente. E vocês vão entender o que é a história do ambiente que promove a inovação, tá? A gente está aqui essa aqui é a parte de trás do escritório e eu acho que é fácil entender como você consegue pensar em inovação num ambiente que, na verdade, bucólico desse jeito, você tem tempo para poder pensar e divagar sobre ideias e pesquisar, enfim. A disrupção é a alma da inovação, tá? Bom, vamos lá. No primeiro vídeo a gente falou um pouco a respeito do que é o conceito, como a gente entende a inovação, como o Labicar vê a inovação, a questão do propósito e da criatividade, que é efetivamente a união desses dois fatores que promovem o resultado de inovação, né? A gente veio nesse ambiente aqui agora para fazer o vídeo, para a gente poder falar a respeito de ambiente que promove inovação. Por quê? Quando eu estou falando do ambiente, eu não estou falando só do espaço, tá? Mas eu estou falando também do local que é construído pelas pessoas que estão envolvidas nesse processo de inovação. Uma das coisas que a gente tem visto nos últimos anos e a forma com que a gente foi, na verdade, estruturado como mercado, a gente considera que aquilo que a gente desenvolve, aquilo que a gente põe no mercado, está diretamente relacionado à questão de escalabilidade, né? Óbvio, para a viabilização de quantidades maiores de produção, só que o processo que até hoje é tido como eficaz, né, ou eficiente, são processos relativamente antigos. A gente está falando de uma sociedade que ainda está embasada em mecânicas e metodologias tayloristas e fordianas, onde se entende que para se concluir o todo é preciso que você tenha especialistas extremos em compartimentações do processo, né? Qual que é o problema dessa história e hoje, principalmente olhando para amanhã, como isso se reflete naquilo que a gente vai começar a colocar no mercado? A gente, que eu digo de maneira geral, como sociedade, tá? E por que funcionou muito bem até então esse processo? A gente tem que considerar o seguinte, quando se teve a ideia dessas mecânicas de produção, né? O momento que se vivia, na verdade, era um incentivo a uma indústria que precisava crescer efetivamente, e a única forma dela crescer é que ela conseguisse gerar capital ao longo do seu processo de crescimento para fazer com que as pessoas consumissem isso. E uma das maneiras de você aumentar a velocidade disso é reduzindo o custo de operação, por isso que você, né, qualifica especificamente cada etapa do processo. Tá. Vamos parar por aí e olhar para amanhã. Quem é a próxima indústria no amanhã? Tá? Provavelmente a gente vai começar a ver uma transição da indústria daquilo que a gente produz efetivamente e tangibiliza enquanto produto, né? Tudo que a gente tem hoje é proveniente da indústria, certo? Essa câmera que eu estou gravando, a outra câmera que eu estou gravando, o microfone que eu estou usando, isso é produzido pela indústria numa determinada escala para viabilizar o custo do elemento final. Tá. Só que assim, todo esse processo hoje ele tem como ser autômato. Legal? Isso é muito importante ficar claro. No primeiro vídeo eu falei a respeito de desemprego tecnológico, onde na verdade o desemprego tecnológico não é um desemprego tecnológico, mas é uma evolução de um processo, né, a evolução de um status quo que precisa ser visto com processos diferentes para ser concluído. Então, o torneiro mecânico de ontem foi substituído por um torno CNC, por um equipamento de usinagem CNC com vários eixos. Então você tinha vários profissionais na linha de montagem de um determinado produto para fazer uma determinada máquina, que era responsável por cada uma dessas etapas. Hoje você tem uma máquina que faz tudo isso, né? Então morreu o cara? Não, o profissional em si não morreu, só que ele mudou.
Enquanto aquele cara era especializado num determinado tipo de máquina, em 2 determinados tipos de máquina, de processos de cada uma dessas máquinas, hoje você tem um cara que é especializado em entender como funciona a programação CNC, por exemplo, para fazer a montagem desses elementos nessas máquinas CNC que eliminam uma série de etapas no processo. Então, quanto mais o tempo passar, mais a gente vai ver blocos de execução de determinadas tarefas e sempre com o objetivo que isso seja automatizado. Legal? Tá. Olhando desse lado, qual que é a próxima indústria que a gente vai ver surgir de forma muito forte no mercado? Software. Software. Desenvolvimento de software. Por quê? Se você tem uma estrutura hoje que faz com que tudo seja automatizado, qual que é a principal forma de você conversar com esses equipamentos que viabilizem a automação? Software. Programas de computador. Né? Então, enquanto no passado a gente tinha uma estrutura que era voltada para ensinar ofícios, né? Hoje a gente tem que começar a ter a visão que a estrutura de ensinamento e educação, ela tem por objetivo que começar a ensinar as pessoas a resolver problemas. É diferente. A necessidade social nesse momento, ela está mudando, ela está migrando. Ela está saindo da execução de pequenas coisas materiais para a gestão de muitas coisas no ambiente de informação. Tá? Isso é um paradigma muito grande de ser entendido e de ser quebrado pela indústria, pela forma como ela foi formatada e como ela foi construída. Então, ao passo que você tem uma série de novas tecnologias surgindo, que tem por objetivo qualificar o status quo, no caso, esse status quo é a qualidade de vida de uma pessoa, um ambiente, um grupo de pessoas, você tem na contramão disso, na verdade, na mão principal que era feita até hoje, pessoas que estão interessadas em continuar vendendo os seus produtos. E eles estão totalmente formatados e construídos num modelo de negócio onde que fazer a comercialização disso depende de uma estrutura monstruosa. Tá? Uma outra ponte que a gente tem que criar entre esse cenário de hoje com o possível cenário de amanhã é justamente a miniaturização de todo esse universo industrial, que isso está começando a chegar nas nossas casas, né? Então, enquanto você tinha hoje, por exemplo, a inviabilidade de uma pequena indústria dentro da sua casa, hoje, com o advento de impressoras 3D, que utilizam não só plástico, mas metal, existem até substâncias orgânicas que estão sendo impressas nesse processo, você consegue efetivamente miniaturizar toda essa escala de produção, toda essa grandeza de equipamento e trazer isso para dentro da sua casa. Legal. A indústria vai morrer? Não, é óbvio que a indústria não vai morrer, mas ela vai se transformar. Ela vai começar a entrar num processo onde produzir coisas, tangibilizar produtos, talvez seja menos importante do que resolver problemas. Então, a partir do momento que eu tenho, como consequência dessa nova fase da indústria, ela começar a olhar para o usuário e começar a trazer para a gente benefícios no dia a dia, coisas que qualifiquem a nossa vida diária, qualifiquem a relação entre empresa e stakeholder, qualifique a relação entre o meio onde a empresa está inserida, o meio onde o stakeholder está inserido e comece a fazer com que tudo funcione dentro de um processo orgânico, a gente tem uma nova indústria. A gente tem um novo pensamento. A gente tem uma nova visão de mercado. Né? Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado em 2 sentidos. O primeiro deles é abrir o olho e perceber o que não é mais efetivamente necessário, né, no ambiente que a gente está inserido hoje, amanhã. Né? Então as profissões, elas morrem. Por que elas morrem? Porque a necessidade de se executar aquele ofício
deixa de existir e ele é substituído por alguma outra coisa. Então, ponto 1. Ponto 2. Quais serão, dentro desse cenário, as profissões que surgirão amanhã? Aonde eu tenho que focar a minha visão de negócio, a minha visão educacional, a minha visão de resultado, a minha visão de lucro, para que amanhã eu não seja um fóssil, né? O fóssil tem toda uma questão histórica que é essencial, porque a gente consegue ver o passado. Só que, se você quer sobreviver amanhã, como é que você olha para esse amanhã e adquire hoje as competências para que você possa implementar essas competências no amanhã? Tá? Então, assim, eu acho que esse é o primeiro cenário que a gente tem que ver, essa é a primeira consideração que a gente tem que fazer quando a gente começa a pensar na indústria hoje. Como essa indústria ela está acontecendo. Um exemplo, a gente anda hoje em veículos ainda movidos a energia fóssil, não porque não existe a tecnologia limpa, mas porque existe um interesse social, principalmente dos portentores do capital, de que desenvolveram toda essa indústria, toda essa mecânica, toda essa sociedade e toda essa relação de consumo com esses bens, em se manterem vivos. Ah, mas isso vai ser para sempre? É óbvio que não. Da mesma forma como se olhava na Idade Média e falava que, por exemplo, o ferreiro seria uma profissão eterna, porque ele era um cara que construía armaduras e ninguém via que em vez de andar de armadura, a gente ia andar de roupa de algodão, a gente ia andar de roupa de fibras sintéticas, ecologicamente corretas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, na verdade, com o que a gente coloca como sendo imutável e o que é aquilo que efetivamente vai mudar sempre. Porque o que muda sempre, no final das contas, é tudo. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas tudo está sempre mudando. Quando a gente fala de inovação, a grande sacada de todo esse processo é você conseguir entender que a partir do momento que tudo muda, eu preciso tentar, pelo menos, olhar sempre 3 passos para frente do momento da mudança. Para quê? Para que quando essa mudança chegue, eu esteja pelo menos minimamente preparado para receber ela, para não tomar uma porrada no peito. Porque o grande problema hoje, o que é? Por que a gente está vivendo nesse ostracismo? Né? Por que a gente está vendo nessa... Eu costumo brincar que assim, parece água de dengue, né? O mercado está uma água parada. A galera efetivamente não coloca. Por quê? Ah, estou esperando tal decisão. Ah, estou esperando as Olimpíadas. Cara, nós vamos falar nesse ano de 2016 de 4 começos de ano. Porque aqui no Brasil a gente primeiro espera o começo do ano, as pessoas voltarem das férias. Aí a gente precisa esperar passar o carnaval. Aí agora a gente está esperando acabar efetivamente as Olimpíadas. E agora a gente vai ter que efetivamente esperar resolver o impeachment. A gente tem uma mentalidade aqui de estar sempre esperando o que vai acontecer para reagir. Né? Existe uma diferença muito grande entre ser revolucionário e reacionário. E aqui eu não estou querendo colocar a questão política e social da coisa, estou pensando na essência, né? Na literalidade do que cada palavra dessa significa. O reacionário é aquele que espera justamente acontecer para se mexer. Só que, se você esperar o meteoro colidir com a Terra para se mexer, acabou, bichão, sua reação tem tempo curto. Você vai até conseguir sobreviver por algum tempo. Agora, não é mais legal tentar descobrir aonde está esse meteoro, em que hora que ele vai dar a porrada com a Terra, e o que essa porrada vai acontecer, o que eu posso fazer para que ele reduza minimamente o efeito colateral desse impacto? Isso é inovação. É você se antecipar, é você prever, é você criar cenários. Só que vem que tá, você só pode prever, você só pode se antecipar, você pode criar cenários se você parte do princípio de buscar referências. E a principal referência que tem que ser adquirida, que tem que ser buscada, que tem que ser conquistada, é a questão efetiva de se buscar informação sempre.
em todas as áreas de negócio possível. Ah, mas você está sugerindo aqui que, as empresas virem grandes generalistas. Muito pelo contrário. O que eu estou sugerindo, na verdade, é que as empresas comecem a ter uma visão generalista dentro de suas especialidades. E começar a entender que essa visão generalista pode, inclusive, abrir mercados e oportunidades para que esses especialistas desenvolvam produtos, serviços e marcas em mercados não tão relativamente associados como a gente imaginava. Por quê? Até hoje a gente fala, da onde está vindo o meu concorrente? Até ontem, esse concorrente nascia do seu segmento de mercado. Hoje não mais. Hoje não mais. Hoje você tem, por exemplo, o Uber, que é uma plataforma digital, é um software concorrendo com o serviço de prestação, concorrendo com o serviço de prestação de serviço de transporte público, que são os táxis. Ele nasceu no mercado de transporte público? Não. Ele nasceu no mercado de mobilidade? Não. Ele nasceu no mercado digital. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que tomar muito cuidado com o ambiente que a gente propicia para que pessoas, entidades, e quando eu falo de entidades eu estou falando de empresas, CNPJs, né, figuras públicas, comecem a se relacionar para que seja entendido qual que é o próximo passo que todos nós possamos dar juntos com o objetivo de estarmos à frente da mudança, para que a gente não tome a porrada. Então, quando a gente fala de se propiciar um ambiente inovador, não é só a questão, e que esse ambiente inovador permite que as pessoas tenham uma visão completamente diferenciada de futuro, não é simplesmente trazer todo mundo para o meio do mato, vamos fazer um piquenique. Não é isso. Não é simplesmente você ir lá, grafitar as paredes do seu escritório e achar que, porque você está num ambiente cool, num ambiente bacana, num ambiente bonito, moderno, você vai propiciar inovação. Não. O ambiente que propicia inovação é um ambiente de debate, é um ambiente de conversa, é um ambiente de discussão, é um ambiente de multiplicidade, é um ambiente de multidisciplinaridade, é um ambiente de respeito, é um ambiente que não tem preconceito, e é um ambiente que antes de qualquer coisa não julga ideia que seja, antes de se entender a viabilidade da sua implementação. Isso está muito mais ligado à cultura organizacional de execução, à condução diária da gestão do capital intelectual da tua empresa, do teu negócio, do que propriamente com o local que você está estabelecido. Né? Então, a gente precisa começar a ver a questão de promover ambientes que proporcionem inovação e entender que esse ambiente não são só paredes. São metodologias de relacionamento entre as pessoas. Os especialistas em cada área sempre existirão. E eles precisam existir. Porque se eu quiser fazer o dimensional de uma estrutura de engenharia, eu preciso de alguém que consiga dimensionar isso e tenha técnica para isso. Só que se, por exemplo, esse engenheiro, além das técnicas de construção, além da matemática, além da física, tiver conhecimentos, por exemplo, de, ecologia, por exemplo, ele vai conseguir entender como o ambiente natural funciona e ele vai poder transportar alguns desses conceitos do ambiente natural que funciona de forma simbiótica, desde que a gente não interfira agressivamente, e trazer para a construção dele. E começar efetivamente, por exemplo, a falar de construção sustentável. Não porque isso é moda, mas porque isso é uma necessidade, porque isso é uma tendência. E porque a gente em determinado momento vai ter que parar de fazer as coisas como elas estão sendo feitas para fazer as coisas de uma maneira melhor. Quando a gente fala de sustentabilidade dentro de todo esse processo, ele tem muito a ver com o ambiente que você está
propiciando para que a inovação aconteça. Sustentabilidade não é simplesmente vamos plantar plantas, vamos plantar sementes, porque amanhã elas vão dar frutos. Não, não é só isso. Sustentabilidade, de novo, na questão literal da palavra. Algo que sustente-se por si só, dentro de uma ideia e de suas ações. Sustentabilidade tem muito a ver com a questão de simbiose, com a questão de autocondução, com a questão de autoanálise, com a questão de relação para com o meio que está sendo inserido. Então, hoje, o que é difícil, por exemplo, você entrar na empresa e falar de implementar ambientes de inovação efetivo? Porque você tem uma mecânica, na verdade, de gestão, administração e controle, que elas são muito mais sectárias do que gregárias. Elas muito mais separam do que agregam. Elas muito mais são burocráticas do que ágeis. Então, quando você está falando de novo, propiciar esse ambiente de inovação, é impreterível entender que existem regras, sem dúvida que existem regras. As regras em algumas condições são boas, só que você precisa ter exceções às regras. Porque o diferente, o estranhamento, o antagônico, o choque de cultura, de pensamento, de atitude, ele vem, na verdade, justamente da exceção à regra. E o exceder a regra, exceder a regra, te dá a ideia de começar a olhar de uma forma diferente aquilo que está sendo feito hoje. Então, um dos principais fatores que a gente precisa começar a compreender é que, para promover inovação, ambiente de inovação, dentro das empresas, é preciso, num primeiro momento, entender que a gente precisa mudar um pouco a forma com que a empresa gera e administra e gerencia a relação entre as pessoas que estão dentro dela, entre a relação com os seus clientes, com seus stakeholders e com os ambientes em que ela está inserida. Cada vez mais o processo de ser íntegro vai ter que ser efetivo. Porque não adianta nada você ter um discurso de integridade na sua empresa, e de repente começar a pipocar casos, por exemplo, de corrupção, suborno, tentativa de burlar uma determinada lei para conseguir um benefício. Não vai adiantar. Precisa haver comunhão de propósito. Precisa haver um ambiente onde as pessoas entendam efetivamente aonde se quer chegar. Só que, ao mesmo tempo, precisa começar a se entender que, assim, as pessoas que estão inseridas no processo precisam ser empoderadas de decisão. É inevitável, para que você promova a inovação, que você empodere pessoas de, óbvio, competência, conhecimento e decisão. Por quê? Justamente porque o processo de inovação vai te permitir criar pequenos cosmos de execução. Então, assim, os acontecimentos, os resultados de cada um desses pequenos cosmos não vão destruir o teu negócio. Pelo contrário, eles vão te ensinar a qualificar cada um desses processos. Então, uma das dúvidas que as pessoas falam assim, tá, tudo bem, vocês implementam inovação em que área especificamente? Não tem nenhum geneticista aqui dentro, mas a gente consegue implementar inovação toda vez que você tenha um ambiente onde pessoas se relacionam. Porque, de novo, tem que ficar clara a diferença entre inovação e invenção. Invenção é uma inovação? Só que não necessariamente uma inovação é uma invenção. A inovação pode ser simplesmente a qualificação de um determinado processo. Tá? Bom, então, para que a gente não tenha aquela história, para não ter vídeos extremamente longos, não terem... ficar uma coisa mais dinâmica, vamos parar esse vídeo por aqui.
De novo, peço para vocês, gostou? Dê um like, compartilhe, curta, critique. A gente precisa da sua crítica. A gente precisa saber se assim, a informação que a gente quer passar está chegando, se a informação que a gente quer passar está sendo entendível. Para a gente é muito importante. Por quê? Nosso objetivo é, principalmente com essa série de vídeos, mostrar que, ao mesmo tempo que a inovação não é qualquer coisa que é inovação, só que a inovação ela é simples. Implementar inovação é simples. Precisa ser simples. Quando você começa a criar uma complexidade muito grande, você perde a essência do processo. Tá? Então, é isso aí. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí do cenário. A gente vai começar a fazer umas brincadeiras, depois a gente vai fazer um desse também na oficina. Só não vai dar pra fazer com a galera trabalhando, porque senão o barulho não vai deixar a gente trabalhar. Mas a gente vai começar a fazer uma brincadeira de soltar alguns vídeos em ambientes completamente diferentes daquele ambiente de estúdio, parede, sala de aula e tudo mais. Tá bom? É isso aí, obrigado, até o próximo. Tchau. Crazy mother. You'll never have